Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais no Brasil mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%, segundo o IBGE. Sobre esse assunto, a gente vai bater um papo hoje com a doutora Raíza Paula. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Milene, e você? Prazer estar aqui. Prazer é nosso e obrigada, viu, por aceitar o convite. Imagina. Doutora, você tem observado isso no seu consultório? De fato, tem aumentado o número de pacientes que precisam perder peso? Com toda certeza, né? A gente sabe que hoje a gente está inserido no meio de uma pandemia do Covid-19, mas muito antes do Covid a gente tinha uma pandemia muito maior, a gente ainda tem, que é a pandemia da obesidade, né? Devido tudo que o mundo hoje proporciona, as facilidades, as pessoas, né, têm tudo muito fácil, muito à mão, trabalham muito e acabam se alimentando às vezes com o que é mais rápido, mais fácil, fast food, e aquela famosa que eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo de me cuidar, e isso foi gerando uma pandemia imensa de obesidade, que foi extremamente agravada com o Covid, que aí sim dificultou a prática, principalmente de atividade física, porque as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, sem poder sair, sem poder treinar, e realmente para se exercitar naquele momento tinha que ter muito foco, e às vezes até quem gosta de atividade acabou abrindo mão mesmo, e com o Covid a gente viu como os pacientes obesos tiveram uma repercussão da doença muito pior, tiveram a doença muito mais agravada, né? Devido toda a inflamação, por ser uma doença inflamatória, a obesidade associada ao Covid, que é uma doença extremamente inflamatória. Então, nos obesos, a gente viu que teve uma gravidade muito maior. Doutora Raíza, uma criança que consome desde cedo comida natural, né, preparadinha em casa, aquela coisa mais equilibrada, balanceada, ela tem maiores chances de se tornar um adulto mais saudável? Com toda certeza, né? Primeiro, a gente sabe que tudo na vida é hábito, né? Então, quando a gente tem pais que se alimentam bem e as crianças, elas seguem os exemplos dos pais, né? Não adianta você se alimentar super mal e achar e querer que seu filho siga uma rotina saudável, que isso não vai acontecer, né? Então, quando a gente tem desde cedo uma alimentação saudável, rica em proteínas, legumes, verduras, né? Uma alimentação limpa, a gente protege o nosso intestino, deixa a barreira intestinal íntegra, fazendo com que né, a gente tenha uma saúde. Então, quando uma criança consome muito fast food, muito doce, muito açúcar, primeiro que o açúcar ele é neuroexcitatório. Então, com crianças que têm o uso abusivo de açúcar, são crianças mais agitadas, que têm tendência à hiperatividade. Então, isso vai lesando a barreira intestinal. Então, quando chega na fase, né, adolescência, adulto, a gente tem um intestino muito doente. Então, isso vai propiciar uma maior chance de adquirir doenças, né? E é muito mais fácil, né, quando a gente educa desde criança, do que depois Óbvio, adulto claro. precisar de fazer a reeducação. É muito mais complicado, né, Com pra gente. certeza. A gente tem vários pacientes que têm hábitos infantis mesmo, que não consomem nada de alimentação saudável, que vivem de industrializados. Isso é porque é um hábito infantil, né? Abuso de refrigerantes. E aí chegam na fase adolescência adulta, já são obesos, e não necessariamente são sempre obesos, né? A gente tem que saber que alguns pacientes têm um metabolismo, às vezes, um pouco mais acelerado e não engordam, mas estão inflamados, com resistência insulínica, às vezes tomando vários tipos de medicação.
Então, assim, não quer dizer que o paciente é magro também que ele tem saúde. É importante, né, observar esse detalhe, né, doutora? Muito, muito importante. Então, assim, os pacientes, às vezes, magros, demoram um pouco mais a procurar porque não engordam e acham que estão saudáveis. Então, quando chegam, já estão tomando várias, às vezes, medicações para pressão, já estão, né, com resistência insulínica, às vezes diabéticos, e aí com sono ruim, o intestino ruim, então só vão procurar o atendimento médico quando realmente estão bem ruins. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Nunca ficar prolongando, isso é importante, um acompanhamento médico e cuidar da saúde o quanto antes. O ideal, desde criança, a gente já tenha um médico, um nutricionista, para fazer uma alimentação balanceada, para suplementar as vitaminas e os minerais necessários que a gente precisa. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos da obesidade, o que é perigoso, né, doutora? Sim, a obesidade é a chave para a manifestação de praticamente todas as doenças, né? A resistência insulínica, que vai dar origem às doenças metabólicas, às síndromes metabólicas, os triglicérides, né? A hipertrigliceridemia, que vai gerar diabetes, doenças cardiovasculares, o AVC, o câncer. A gente tem que saber que o câncer ele se alimenta de célula de glicose, né? Olha. Então, quando a gente está muito inflamado, aumenta muito a produção de citocinas inflamatórias. Então, isso vai gerar uma perda do nosso corpo na capacidade de fazer apoptose. O que é apoptose? Matar, né? A célula chega um momento que ela precisa morrer. Quando ela envelhece, a nossa célula morre. Então, quando a gente tem todas essas alterações, a gente aumenta a nossa produção de células malignas, como o corpo perde essa capacidade de apoptose, aí começam o câncer, né? Fora o intestino, totalmente correlacionado com o aparecimento de doenças autoimunes, e tudo isso a gente consegue controlar com uma alimentação saudável. Melhor prevenir, né, doutora, do que remediar. Sempre, sempre. Vamos falar então sobre a síndrome metabólica. O que é isso, doutora, e como reverter? A síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas que vão gerar riscos para aparecimento de algumas doenças, como as cardiopatias, né, os AVCs, a diabetes. Então, ela cursa com uma resistência insulínica, né? Quando a gente tem um consumo abusivo de carboidrato, de açúcar, a gente tem que saber que açúcar não é só o doce, tudo que é carboidrato ele vira glicose no nosso organismo. Então, isso acontece, um estímulo, né? Quando a gente come qualquer carboidrato, a gente estimula a insulina, que é o nosso hormônio que vai, né, pegar a nossa glicose, colocar dentro da célula, e com esse abuso de consumo de carboidrato e esse estímulo de insulina diários, a gente vai gerando uma resistência insulínica, até que o nosso pâncreas entre uma falência e não consegue produzir como ele produzia antes. Isso, se não tratado, futuramente gera uma diabetes e, consequentemente, associada à não prática de atividade física, o colesterol, a gente sabe, né, que hoje a gente não tem que ficar preocupando com o colesterol, o HDL, a nossa fração protetora do colesterol. Na síndrome metabólica, o HDL, né, encontra-se baixo, mas o LDL ele tem 11 frações, dentre elas só 2 são inflamatórias, são maléficas. Tá? Então, a gente tem que preocupar sempre com triglicérides, com as apolipoproteínas e fazer com que esse nosso colesterol haja no nosso organismo como proteção e não como um causador de aterosclerose. Ácido úrico elevado, né? Então, é todo um conjunto de triglicérides, HDL, resistência insulínica, que vão gerar, se não tratados futuramente, doenças graves como o infarto, os AVCs,
enfim, todas as doenças metabólicas, o câncer, isso tudo está tudo correlacionado. Doutora, é correto dizer que o diabetes está associado ao ganho de peso ou não tem relação? Tem e não tem. A gente tem 2 tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune genética, geralmente ela aparece na criança, e o diabetes tipo 2, que como as pessoas acham que é genético, não é genético, é causada pelo que eu falei anteriormente, maus hábitos, que a gente gera uma resistência insulínica, mesmo porque hoje a gente sabe que a genética ela manifesta na gente menos de 20%. A gente Exato. Então, a gente sabe em vários estudos hoje que a epigenética é a maneira como que as doenças, que o nosso corpo reage ao meio ambiente. Então, se a gente tem uma alimentação incorreta, se a gente não treina, se fuma, se tem abuso de álcool, a chance de aparecer as doenças é muito maior do que numa pessoa que tem uma vida saudável. Então, é claro que os pacientes obesos, devido à resistência insulínica, devido à inflamação, a chance de ter a diabetes é muito grande, mas não quer dizer que pacientes que não sejam obesos não podem ter a doença. Importante, né, doutora? E é possível uma melhora significativa depois de um período consumindo, vamos dizer assim, comida de verdade? Óbvio, com toda certeza. É claro que quando a gente fica muito tempo, né, com aquele problema, sem procurar ajuda, isso vai ser um pouquinho mais complicado. Mas a alimentação é a chave de tudo. Eu tenho pacientes que tiveram grandes resultados, que pararam de tomar medicação para pressão, pararam de usar estatinas, que pararam de usar a medicação para diabetes, porque simplesmente mudaram os hábitos. Então, nunca é tarde para começar, isso que a gente tem que ter na cabeça. Ah, estou velho. O pessoal tem mania, né, disso. Já estou velho, então eu não preciso, não. Então, a gente tem que envelhecer bem, tem que envelhecer saudável, tem que se sentir bem, né? Então, assim, não consigo entrar na minha cabeça as pessoas que acham normal tomar infinitas medicações, que acham normal não dormir bem, que acham normal o intestino não funcionar bem. Então, assim, nós fomos feitos para viver bem, e isso é completamente possível e é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. É só criar bons hábitos. É a chave, né, doutora? Sim. Vamos falar agora sobre dieta, né? A gente reclama que é difícil seguir. Quais são as principais queixas dos seus pacientes ao seguir uma dieta, doutora? Na verdade, a maioria dos pacientes que me procuram, eles já sabem bastante a minha maneira de tratar e o que eu faço. Mas alguns, quando a gente explica como que vai funcionar o tratamento, sempre falam ai, mas eu nunca mais vou poder comer aquilo, ai, mas eu nunca mais vou poder comer isso. Gente, as pessoas precisam entender equilíbrio, tá? A gente precisa aprender a ter equilíbrio. Então, quando eu como de tudo, eu me alimento super bem, mas a gente tem que viver de exceções para a gente poder quebrar regras, né? Então, quando a gente sabe que a gente vai comer um pouco mais, eu falo sempre com eles, gente, sabe que tem uma festa à noite, que vai comer um pouco mais, que tem um aniversário, dá uma segurada durante o dia, no dia seguinte, treina um pouquinho a mais, né? Dá uma segurada, faz um jejum. Então, tudo é equilíbrio, ninguém vai deixar de comer nada, porque a gente sabe, quando a dieta, toda restrição é seguida de uma compulsão, então, quando a gente restringe mais, lá na frente, o paciente vai ter, sim, uma compulsão. Então, tá com vontade de comer um doce, uma coisa diferente, é melhor comer um pouquinho do que ficar segurando e depois lá na frente comer, né, muito mais. Então, tudo é equilíbrio, não vai ter que deixar de comer nada, não abrir mão de nada, a não ser que você tenha ciência do seu corpo, do que é saudável e poder abrir exceções. Eu adoro essa palavra, doutora, equilíbrio. Eu acho que é a chave para tanta coisa na vida, né? Não só alimentação, mas para tudo, né? Tudo, tudo.
É verdade. Doutora, muito tem se falado na dieta low carb, né? E daquele mito, vamos ver se é mito ou não, né? De comer de 3 em 3 horas para acelerar aí o metabolismo. Comer de 3 em 3 horas realmente acelera o metabolismo? Jamais. O que É. acelera, o que acelera o metabolismo, né, primeiro é estar com os nossos hormônios todos regulados, a tireoide regulada, e o que acelera mesmo o metabolismo é o ganho de massa muscular, tá? Então, a gente tem uma coisa chamada taxa de metabolismo basal, que é a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta em repouso. Então, isso é proporcional à quantidade de músculo que a gente tem no corpo. Então, quanto mais músculo você tem, maior a sua taxa de metabolismo basal, consequentemente, maior vai ser a sua queima de energia, tá? Então, é isso que aumenta o metabolismo. A dieta low carb é a dieta que eu sigo, a dieta cetogênica, que é uma dieta anti-inflamatória, uma dieta que não estimula a insulina, né, o tempo todo. E essa questão de 3 em 3 horas, a gente tem que avaliar bem isso, de cada paciente. Por exemplo, paciente obeso que tem compulsão alimentar, no início do tratamento não é bom a gente deixar o paciente muito tempo sem comer, que pode ser que ele gere uma compulsão. Então é melhor ele comer menores porções várias vezes ao dia, até ele se adaptar à dieta, se adaptar ao low carb, à cetogênica, consequentemente ele mesmo vai falar assim, doutora, estou conseguindo ficar mais tempo sem comer, estou conseguindo ficar mais tempo em jejum, até que ele melhore essa compulsão, tá? Mas se é um paciente que não tem compulsão, um paciente que já está bem adaptado ao jejum, à cetogênica, a gente sabe que é a insulina que dá muita fome, e a gordura, a dieta cetogênica, que ela é baseada, né? A base dela são as gorduras, a gordura não estimula a insulina. Então, a gente não tem essa fome desesperada o tempo todo. Então, eles conseguem ficar mais tempo em jejum. Então, isso é uma coisa que é muito de paciente para paciente, essa relação de horário alimentar. Mas que comer de 3 em 3 horas aumenta o metabolismo, isso de jeito nenhum. É Tá? mito, Pelo contrário. então. É. Sim, é mito. Doutora, a gente pode comer proteína à vontade? Explica pra gente. Não, de jeito nenhum. A gente não pode comer nada à vontade, né? Pelo que eu falei anteriormente, tudo é um equilíbrio, né? E dieta, a gente sabe que nada mais do que um cálculo de calorias, tá? O erro maior das pessoas é achar que a dieta low carb ela é hiperproteica, que não é, tá? A gente tem que ter as proteínas contabilizadas dentre os valores ideais para cada paciente e saber que proteína que não metaboliza, ela vira glicose da mesma maneira. Então, a proteína ela tem que ser, sim, controlada da mesma maneira que o carboidrato e a gordura também. Então, dieta é cálculo, isso não tem como mudar. Doutora, existe algum risco para o nosso organismo quando a gente diminui a ingestão de carboidrato? De jeito nenhum, pelo contrário, né? A gente tem uma melhora da saúde, né? Todo carboidrato, quando é o carboidrato simples, a gente tem esse pico de insulina que eu falei anteriormente. Quando é um carboidrato complexo, que é o quê? Um arroz integral, uma batata doce, uma mandioca, o pico ele é gradual, mas acontece da mesma maneira. E a insulina é o nosso hormônio mais inflamatório. Então, quando a gente está sempre estimulando a insulina, a gente está inflamando o nosso organismo. Então, o ideal é uma dieta baixa em carboidrato de uma forma que a gente manter o nosso corpo, né, sempre desinflamado, tanto para prevenção, principalmente como tratamento de doenças. Pacientes com doenças neurológicas obrigatoriamente precisam ter uma dieta baixíssima em carboidrato, por o carboidrato ser neuroestatório. Pacientes com câncer precisam, né, dessa dieta anti-inflamatória pela glicose, nesse estímulo das células cancerígenas. Então, pacientes com doença autoimune. Então, a dieta baixa em carboidrato,
ela não só faz bem, como ela é essencial para a manutenção da nossa saúde. Doutora Raíza, é possível zerar o consumo de carboidrato ou não? Não, impossível. Mesmo porque a gente é possível a gente zerar o carboidrato simples, né? Que está nos industrializados, nos açúcares, mas os carboidratos complexos, nossos carboidratos bons, que também são bons, a gente tem que lembrar que a insulina também é o nosso hormônio mais anabólico, então, para a gente ter um ganho de massa efetivo, a gente tem que ter uma insulina regulada, e a gente vai ter carboidrato em tudo, nos nossos legumes, né? Então, a gente pega o carboidrato, que é um carboidrato bom, que é um carboidrato rico em fibras, dos legumes, das frutas. Então, zerar o carboidrato é impossível. E não seria saudável também. Entendi. Hoje em dia, doutora, a gente encontra muitos produtos sem lactose. A gente deve consumir ou deve evitar? Não, esse assim é um atentado à saúde, na verdade. A gente sabe que não existe produto sem lactose. Existe produto adicionado lactase, que é a nossa enzima que digere a lactose. Então, pacientes que têm, né, uma dificuldade de digerir a lactose, uma intolerância à lactose, que nada mais é do que o açúcar do leite, e esses pacientes, nesses produtos, é ingerido a lactase, o que faz com que facilite a digestão, tá? Mas o problema do leite não está só na lactose, o problema do leite principalmente está na caseína, que é a proteína do leite, que é altamente inflamatória e degrine muito o nosso organismo, principalmente o nosso intestino. Entendi. Doutora, vamos falar sobre fontes de cálcio. Por exemplo, queijo e iogurte. Qual é a sua opinião sobre isso? A gente tem que saber, isso é uma pergunta que é até um pouco complicada da gente falar, porque isso até na classe médica é muito inserida a cultura de você tem que comer leite para ter cálcio. Isso, para mim, é um absurdo, porque a gente sabe praticamente todos os alimentos eles são ricos em cálcio, principalmente as nossas verduras, né? As verduras verdes escuras, então são bem ricas em cálcio. E o cálcio que vem do leite, né? A gente sabe que hoje o nosso leite vem de vacas prenhas, e a prenhez, né, ela estimula a produção de hormônios. Então, quando a gente consome leite, a gente está consumindo muita progesterona, e estradiol, vindo, né, do mamífero. E, consequentemente, isso entra no nosso organismo como um xenoestrógeno, né, um estrógeno diferente do nosso, que vai atacar vários órgãos, principalmente a nossa tireoide. Consequentemente a isso, também o leite acidifica muito o nosso organismo e o organismo age como um antiácido, o cálcio, né? Ele precisa do cálcio para minimizar essa acidez e vai fazer com que a gente quebre um pouco, né, do cálcio do osso para a gente conseguir alcalinizar um pouco esse organismo. Isso vai fazer com que hoje a gente sabe que grandes causas de osteopenia e osteoporose é o consumo de leite. Olha, tá? Apesar das pessoas acharem ao contrário. Então, exatamente. Então, assim, a gente, para fixar o cálcio no nosso organismo, no nosso osso, a gente sabe que é extremamente essencial algumas vitaminas, como a vitamina K2, como o fósforo, como o magnésio. Então, não adianta nada a gente consumir uma grande quantidade de cálcio, seja ele do leite ou seja ele em suplementos, se a gente não tem associado um magnésio, se a gente não tem associado um fósforo e uma vitamina K2, tá? Então, assim, o consumo de leite é prejudicial, é inflamatório e ele é causador de doenças inflamatórias e também de osteopenia e osteoporose. Então, assim, é claro que para pacientes que não têm intolerância,
Tem os iogurtes mais saudáveis, né, que são os iogurtes fermentados, que têm adição de bactérias boas do intestino, os lactobacilos. Tem os queijos amarelos também, que a gente sempre tem que dar preferência, que são os queijos que são mais gordurosos, têm menos carboidrato, né? Então tem menos lactose, porque o carboidrato do leite é a lactose, é o açúcar. Então dá preferência para os iogurtes fermentados, naturais, os queijos amarelos, e tomar muito cuidado com o consumo de leite, porque além da caseína prejudicar muito o nosso intestino, inflamar muito o nosso intestino, ele acidifica muito o nosso organismo. Então, quando a pessoa tem muita necessidade de consumo do leite, a gente sempre coloca um leite vegetal, que pode ser o de castanha ou de coco, de acordo com a preferência do paciente. Legal, doutora. E as oleaginosas, elas entram aí na dieta low carb? Entram. O problema das oleaginosas é que são muito inflamatórias. Então, como eu trato de muitos pacientes com doenças intestinais, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Entendi. Tá? Porque um paciente com alterações intestinais, com aumento da permeabilidade intestinal, o consumo abusivo de determinados alimentos pode acarretar numa intolerância, numa alergia. Então, é bom a gente sempre nunca consumir a mesma, sempre mesclar, consumir né, um dia castanha de caju, no outro macadâmia, e aí ir mesclando. E sempre, o mais importante da alimentação é você sempre modificar e lançar mão de vários alimentos, nunca comer sempre a mesma coisa. Variedade, exatamente. Ai, e você falou em macadâmia, doutora, eu adoro macadâmia, acho que é a minha favorita. Macadâmia é excelente. É a que tem menos carboidrato de todas, então é a melhor para ser consumida. E a gente pode manter essa dieta para sempre, doutora, ou não? Não só pode, como deve, né? Uma dieta anti-inflamatória, saudável, e é o que eu falei, não é uma dieta, é um estilo de vida saudável. Dieta é aquela coisa muito calculada, e a low carb, quando a gente está inserida, a gente sabe que a gente não vai ter tanta fome, tanta necessidade de comer o tempo todo, porque a gente não está estimulando a insulina. Então, não é muito uma dieta, não é aquela coisa calculada, aquela coisa monótona. É um estilo de vida que você vai aprender que qualidade é muito mais importante, às vezes, do que quantidade. A não ser né, que a gente tenha um paciente com emagrecimento, que tenha um objetivo ali específico, a gente sabe que quando a gente consome bons alimentos, a gente não vai ter essa necessidade de ficar comendo tanto o tempo todo. Então, é estilo de vida mesmo, melhora do perfil alimentar. Então, isso é para sempre, não tem prazo determinado. Mesmo porque a dieta é muito gostosa. Então, quem começa se apaixona e não quer realmente ver todos os benefícios de melhora do intestino, sono, disposição. Então, quem entra nessa vida não quer sair mais. É como você disse, né? Um estilo de vida, né? Exato. Doutora, pensando em cabelo, né? Pele, unha, você indica vitaminas? Claro, eu sempre indico não só para cabelo, pele, como para tudo, né? A gente, como eu falei anteriormente, nossa vida hoje, a gente está sempre ali, com o celular, atento em tudo, a cabeça não para, o corpo não para, trabalha demais, e isso a gente consome mais, as nossas mitocôndrias, né, que é onde a gente produz energia, são mais demandadas. Então, a gente precisa, sim, de um aporte muito importante de vitaminas e minerais para a gente deixar tudo otimizado. Então, hoje a gente sabe que é praticamente impossível só com alimentação a gente ter, é óbvio que a alimentação é 90%, mas para a gente deixar tudo otimizado, tudo maravilhoso, a gente tem que lançar a mão, sim, da suplementação. Ai, doutora, eu adorei a parte que você falou. Só para a gente fechar, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que foi ótimo, queria que você ressaltasse a questão do estilo de vida, né? Mudança de hábito, isso faz bem. E é para a vida toda, né? Eu sempre falo isso com os meus pacientes, com o pessoal do Instagram, eu falo assim, gente, Deus deu o nosso corpo, é a nossa morada.
a gente tem que cuidar bem dele, a nossa casa, né? Então, você chega na varanda, na sua sala, você não joga um monte de lixo no meio da sua sala, né? Então, para que você joga um monte de lixo para dentro do seu corpo? Que é onde você vai morar a vida inteira. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo e banalizar essa cultura de que é normal envelhecer e ter que tomar medicação, que é normal a gente envelhecer e ter que usar 10 tipos de medicação, é antidepressivo, é antihipertensivo, é estatina, é inibidor da bomba de próton, que são os omeprazóis, é para diabetes, hipoglicemiantes. Então, gente, isso é fora de cogitação. Eu não quero envelhecer numa cama de hospital, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer saudável, eu quero envelhecer com saúde. Isso é o que eu prego muito. Parem de achar que é normal tomar medicação. Isso não é normal. O normal é estar bem, o normal é dormir bem, o normal é ter o intestino funcionando bem, o normal é ser feliz, tá? Então a gente precisa o corpo é um conjunto, o corpo é muito inteligente. Então, se uma coisa não está funcionando bem, vai acarretar lá na frente em vários problemas, tá? Então, assim, a gente precisa se cuidar e, óbvio, o quanto antes melhor, mas também nunca é tarde. Doutora, muito obrigada pelo bate-papo, eu adorei. Imagina, eu que adorei. Obrigada, um Adorei beijo. mesmo. Obrigada. Beijo.